Bom, primeira tentativa, gravação de conteúdo, falar sobre minhas primeiras impressões sobre o Flamengo de Jorge Sampaoli, levando em consideração aí os três primeiros jogos dele, principalmente o jogo contra o Nublense na Libertadores, no Maracanã, e o jogo contra o Maringá, no partida de volta na terceira fase da Copa do Brasil. Bom, vamos lá. Então, o seguinte, a gente tem aqui no painelzinho tático, eu trouxe aqui a disposição do Flamengo em organização ofensiva, mais especificamente, né? Levando em consideração que foi um jogo em que o Flamengo passou a maior parte do tempo com bola, eu vou falar mais especificamente aqui sobre os submomentos de segunda fase de construção e último terço, que foram justamente os submomentos do jogo em que o Flamengo passou mais tempo e foi mais exigido. Bom, o Flamengo entrou com duas escalações diferentes nesses dois jogos. Em um jogo ele entrou com 3 zagueiros contra o Nublense, e no jogo contra o Maringá foram linha de 4, 2 zagueiros. No entanto, a estrutura da equipe e a organização ofensiva se mostrou a mesma. O São Paulo me parece que essa vai ser a estrutura padrão da equipe nesse submomento do jogo, na fase ofensiva, que é uma espécie de 3-3-4 ou 3-4-3 losango, como queiram, né? Dependendo da altura do Gabigol. Muitas vezes baixo, mais vezes em relação ao Pedro, que parece um 3-4-3 losango aqui. Bom, para começar, a primeira diferença, né, é importante entender a estrutura, né, da equipe, porque isso vai dizer muito, né, e vai impactar nas dinâmicas e nas intenções da equipe. Né. Primeiro de tudo, falar sobre as distâncias, principalmente a distância dos dois externos. Né. No jogo da Libertadores ele usou 2 laterais, e no jogo da Copa do Brasil usou um lateral de um lado e um extremo do outro, mas sempre 2 jogadores a dar largura e amplitude máxima para a estrutura, quase com o pé na linha. E a diferença em relação ao trabalho anterior do VP é a altura desses jogadores quando a equipe está em fase de construção. Com o VP você vê esses jogadores um pouco mais baixos, com dá amplitude máxima no campo, porém um pouco mais baixo no campo. Com o Sampaoli, a gente vê já eles bem altos no campo, pesando a última linha adversária. Né? Vou colocar aqui um adversário. A gente pode ver que ele coloca os alas, os extremos, né? Jogadores que dão largura em cima da última linha adversária, né? Pesando bem. E isso faz com que isso fixa, né, a última linha adversária, empurra eles para trás. E quando ele faz isso, ele aumenta essa distância do zagueiro para o lateral e gera mais espaço aqui nos corredores laterais. E por conta desse espaço que é gerado, pela altura dos seus externos, né, isso estimula muito os zagueiros a conduzir. E a gente viu, principalmente com o Fabrício Bruno, né, mas com o Ayrton Lucas no jogo contra o Maringá e o Léo Pereira também, progredindo muito, iniciando as construções através de condução. O zagueiro, o central do meio, normalmente é o zagueiro responsável por direcionar a construção. Ele define para qual lado a bola vai progredir, seja pelo lado esquerdo ou pelo lado direito. E os zagueiros de lado são responsáveis por iniciar a construção sempre com condução. O Fabrício Bruno fez isso muitas vezes no jogo contra o Maringá, ficou muito evidente, muitas vezes conduzindo muito até próximo à entrada da área, para encurtar a distância do passe. Certo? E quando ele progredir pelo corredor, a intenção é sempre muito clara. Era fazer essa bola chegar nos externos, na amplitude, para ter cruzamento. O Flamengo entrando muito pelos corredores laterais, atacando bem os corredores externos. Né? E pouco jogo interior.
Isso também se verificou pelo posicionamento dos meias, que eu achei bem interessante. No caso aqui, o Thiago Maia como primeiro volante, aí você tinha Gerson aqui, que aliás vem tendo um bom desempenho nesses primeiros jogos com o Sampaoli. E o Everton Ribeiro ou o Vidal aqui pelo lado. E em fase inicial de construção, quando a bola está com os zagueiros, eles não se posicionam por dentro, nas costas da pressão dos médios adversários. Eles se posicionam mais abertos. Sei que foi muito comum o Gerson receber bola aqui, porque quando ele recebe aqui, a equipe consegue ter mais tempo. No caso, o Gerson consegue ter mais tempo e espaço para fazer o jogo andar para frente, né? Ele recebe por fora do bloco e consegue ter muita progressão em condução. E o Flamengo entrou muito no último terço, e aí que entra o bom desempenho do Gerson com o Sampaoli, né? Ele estimulando muito e o Gerson a fazer infiltrações. E o Flamengo conseguiu ter muitas entradas no último terço através dessas infiltrações do Gerson. Quando o Gerson recebia a bola aqui, ligava o jogo com o extremo e atacava o espaço, né? O lateral saltava pressão no extremo, no Cebolinha ou no Ayrton Lucas. E o Gerson atacava esse espaço aqui, ó, entre zagueiro e lateral adversário, para receber essa bola na profundidade. O Flamengo conseguiu ter muitas entradas aqui em último terço para depois ele... Tanto que um dos gols contra o Maringá é justamente assim, o Gerson atacando esse espaço e finalizando a gol, né? Mas muitas vezes também entrando com cruzamentos para encontrar o Pedro ou o Gabi atacando as costas dos zagueiros. Então, esse foi outro ponto importante, né? Esse posicionamento dos meios do Flamengo, né? Jogando mais vezes por fora do bloco, né? E muita infiltração. Né? O Flamengo, quando entra no último terço, ele entra com 6 jogadores. E os meias atacam muito o meio espaço. Não só o Gerson destacou bastante nisso, mas o meio do lado contrário, seja o Everton, seja o Vidal, também fazem muitos movimentos de ataque a esses passos aqui, ó, meio espaço, entre o corredor lateral e o corredor central. Fazem muitos ataques aqui. E através dessas dinâmicas o Flamengo conseguiu criar muitas oportunidades. A oportunidade de gol. Além dessa dinâmica, das infiltrações dos meias nas costas do lateral adversário, uma outra dinâmica interessante que eu notei no Flamengo com o Sampaoli foi os movimentos complementares da dupla de ataque. Né? Pedro e Gabigol jogando como duplo, e o Flamengo conseguiu ter algumas entradas no último terço a partir de um movimento a partir do seguinte movimento. Inclusive eu acho que o Flamengo agora com o Sampaoli vai ser uma equipe que gera mais situações de finalização para o Gabigol, justamente por conta dessa dinâmica aqui, que o Flamengo fez várias vezes nesses dois jogos, que é o movimento o passe, seja do zagueiro, seja do meio-campista, de fora para dentro, para achar o apoio frontal no entrelinhas. Normalmente o apoio frontal do Pedro, o Pedro recebe essa bola no apoio frontal no pivô, e do Pedro, e no momento que o Pedro faz o apoio frontal, ele baixa no entrelinhas para receber a bola, ele atrai o zagueiro com ele. Quando ele atrai o zagueiro com ele desequilibra a última linha adversária. Gera um desequilíbrio, esse espaço aqui. Quando esse espaço é gerado, o espaço é atacado pelo Gabigol com movimento de ruptura. E aí o Pedro, como tem grande capacidade de jogar de costas, né, de fazer o pivô, ele recebe e consegue girar e acionar o Gabigol nas costas da última linha. A equipe criou algumas situações assim. O inverso também acontece. O Pedro teve um lance assim no jogo contra o Maringá que foi o Gabigol fazendo um apoio frontal, recebia no pé, e o Pedro que rompeu nas costas. Né? Mas o mais comum é o Pedro receber de costas, porque esse indicador de desempenho é mais forte nele, ele tem esse indicador de desempenho mais forte no seu jogo, e o Gabigol tem o contrário, o Gabigol tem a capacidade de desmarque de ruptura nas costas da última linha muito forte, inclusive um dos melhores do Brasil fazendo isso. Então, eu acho que com o tempo, com mais sessões de treino, essa dinâmica consegue ficar um pouco mais azeitado, o Flamengo consegue dar uma coordenada melhor nessas dinâmicas e isso com o tempo pode vir a ser fatal para os adversários do Flamengo. Né?
por conta da grande capacidade e qualidade desses dois atletas. Enfim, foi isso. Rapaziada, essas foram minhas observações iniciais sobre o Flamengo do Sampaoli. Eu gostei bastante desse início. Tem algumas ideias. Óbvio que deve se levar em consideração o contexto competitivo desses dois adversários, né? São adversários são adversários inferiores ao Flamengo. Teve jogo contra o Inter, é verdade. Que o Flamengo perdeu, inclusive. Mas foi um jogo fora de casa. O horário também, 11 horas da manhã, acaba baixando um pouco o ritmo do jogo. Mas eu vejo como sendo promissor o trabalho de São Paulo. Gosto das ideias. É uma equipe que mostra ter uma tendência à utilização maior de ataques rápidos em organização ofensiva, ao invés de ataques posicionais. É uma equipe que busca ser mais direta, mais vertical, entrar mais rápido no último terço, em vez de ficar circulando mais a bola pelos corredores, ser mais vertical, mais direta. Né? Isso se mostrou já nesses jogos, né? Por exemplo, o zagueiro conduzia e já estava no último terço. Não tinha muita troca de corredor, muita construção elaborada, era mais incisivo. O São Paulo tem essa característica. As equipes dele têm essa característica. Enfim. Foi o meu primeiro vídeo, estou testando. Vamos ver como é que vai ficar. Estou pensando em se vou, não sei se posto ou se não posto isso aqui, mas se postar, é isso, tamo junto. E espero que o trabalho do Flamengo com o São Paulo se desenvolva bem e a equipe possa vir performar num alto nível. Valeu, tamo junto.